Olá, seja muito bem-vindo. Este é o SOS Convida, o seu programa semanal que leva até você e a sua família as dicas e orientações a respeito da saúde e do bem-estar. Hoje no SOS Convida nós vamos conversar com a doutora Roberta Luz. A doutora Roberta é médica reumatologista e nós vamos conversar com ela a respeito do lúpus, que é um tema muito importante. E no dia 10 de maio é o Dia Mundial do Lúpus. A data ela tem como objetivo chamar a atenção para os impactos que o lúpus causa nos pacientes e também para a necessidade de melhoria nas pesquisas sobre as causas, sobre tratamentos, sobre o diagnóstico precoce da doença. Eu já vou fazer a primeira pergunta para a doutora Roberta. Doutora Roberta, por favor, explique para nós o que é lúpus. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos que nos acompanham. Eu quero agradecer o convite para estar aqui falando de uma doença de tanta relevância na reumatologia e ainda de pouco conhecimento da população. Então, Patrícia, o lúpus é uma doença autoimune, ou seja, as células de defesa do organismo começam a atacar alguns órgãos e estruturas do corpo. É uma doença crônica, então é uma doença que evolui ao longo dos anos e infelizmente sem cura até o momento, mas passível de controle e até de conseguirmos a remissão, que é a estabilidade da doença, quando a gente faz o tratamento correto para que ela não progrida e fique mais grave ao longo dos anos. Existe apenas um tipo de lúpus? Essa é uma excelente pergunta, Patrícia, porque os pacientes, sempre que se referem ao lúpus, se referem à forma grave do lúpus, né? Na verdade, nós temos mais de um tipo de lúpus. A gente tem aquele lúpus que é apenas cutâneo, ou seja, comete só a pele, que na grande maioria das vezes fica a cargo do tratamento até do dermatologista. Nós temos o lúpus cutâneo articular, como o próprio nome diz, aquele lúpus que acomete apenas a pele e as articulações. E temos o lúpus eritematoso sistêmico, que é um lúpus que pode acometer vários órgãos, incluindo pulmão, coração, o rim, a própria pele, algumas células do organismo. Então, é importante lembrar que quando a gente fala em lúpus, a gente está se referindo não só ao lúpus eritematoso sistêmico, com todas as variantes desse lúpus, mas temos também o lúpus que é só cutâneo, temos aquele só cutâneo articular e o tratamento, obviamente, direcionado a cada um desses tipos. Entre os tipos de lúpus, qual a forma mais grave da doença e quais são os órgãos que ele afeta? A forma mais grave do lúpus, Patrícia, é a forma sistêmica, é aquela com acometimento dos órgãos internos. Como eu citei, podendo acometer principalmente o rim, o pulmão, o coração, os vasos sanguíneos. Então essa é a forma mais grave, é a forma que leva a um risco de morte em alguns casos. Quais os principais sintomas, doutora Roberta? O lúpus é uma doença muito pleomórfica, Patrícia. Então ele pode apresentar diversos sintomas. Sintomas inespecíficos como queda de cabelo, fadiga, cansaço, o rash malar, que é uma lesão muito característica do lúpus, que os pacientes conhecem como asa de borboleta, né? O paciente, quando exposto ao sol, principalmente aqui nessa região malar, ele forma uma lesão como se fosse uma asa de borboleta, né? Por isso conhecido como sinal da borboleta. E os sintomas, eles dependem basicamente do órgão acometido. Então, se acomete o coração, a gente pode ter derrame pericárdico, se acomete o pulmão, a gente pode ter a pleura, a gente pode ter derrame pleural, se acomete o rim, a gente tem a nefrite, e aí pode haver perda de proteína na urina. Então, o sintoma depende basicamente do tipo de órgão acometido pela doença. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito basicamente por um bom exame clínico, principalmente do especialista, né, de um profissional capacitado para avaliar esse paciente, e pelos exames laboratoriais que nos ajudam muito. Então, unindo o exame laboratorial, o exame físico e às vezes a necessidade de um exame de imagem, a gente consegue chegar ao diagnóstico do lúpus. Sim, e são vários tipos. Quais os tipos de tratamento para o lúpus, doutora Roberta? Ah, sim. Para falar sobre o tratamento, eu vou me ater mais
ao lúpus eritematoso sistêmico e vou deixar um pouquinho de lado o lúpus cutâneo. No lúpus eritematoso sistêmico, o principal tipo de tratamento são com drogas imunossupressoras. Por que a gente fala imunossupressora? Porque ela vai diminuir um pouco a imunidade. Por quê? Porque se a gente não diminuir um pouco essa imunidade que está causando esse transtorno autoimune, a doença fica ainda mais evidente e se cronifica ainda mais. Por isso que é tão importante a avaliação adequada de cada paciente, porque cada paciente, a depender do tipo de acometimento que apresenta, vai necessitar de um tipo de tratamento, de um tipo de imunossupressor. E, obviamente, quanto mais breve o diagnóstico, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a resposta do paciente e mais a gente resguarda a vida do paciente, para que ele não evolua para complicações mais graves. E uma outra pergunta muito importante, tem uma faixa etária para que os pacientes apresentem os primeiros sintomas? Em sua grande maioria, os pacientes abrem o quadro de lúpus, então tem os primeiros sintomas do lúpus entre 20 e 40 anos. As mulheres são mais acometidas que os homens. O que não quer dizer que os homens não possam ser acometidos e que outras faixas etárias, como o lúpus infantil ou o lúpus no idoso, também não ocorram. Elas ocorrem, mas com uma incidência menor do que na mulher entre 20 e 40 anos. Todos os pacientes com lúpus vão apresentar lesões na pele? Esse esclarecimento é muito importante, Patrícia, porque grande parte das pessoas acredita que para se ter lúpus tem que ter lesão de pele, seja na pele do corpo, seja na pele do rosto, no couro cabeludo, e isso não é uma verdade. Existem casos de lúpus, e não são raros, em que o paciente tem o diagnóstico por acometimento de outros órgãos, mas não tem lesão de pele. O acometimento da pele é apenas um dos tipos de acometimento que pode haver, é apenas um dos órgãos que pode ser acometido pelo lúpus. Antes do diagnóstico, o lúpus ele pode ser confundido com câncer de pele e outras doenças? Sim, algumas lesões de pele às vezes podem nos deixar na dúvida se aquela lesão é por causa de lúpus ou se aquela lesão é em consequência de alguma outra patologia. Então, às vezes, é necessário a biópsia de pele para a gente poder ter uma melhor avaliação se aquela lesão está relacionada ao lúpus ou não. E o lúpus, ele acomete mais os homens ou as mulheres? E existe uma explicação para isso, doutora Roberta? Sim, como eu falei anteriormente, Patrícia, as mulheres, elas são mais acometidas do que os homens pelo lúpus. E pelo que a gente sabe até o momento, isso está muito relacionado à questão hormonal mesmo da mulher. O diagnóstico do lúpus impede uma mulher de engravidar? Eu me defronto quase que diariamente com essa pergunta no consultório, Patrícia. Por quê? Porque quando a paciente recebe o diagnóstico de lúpus, como eu falei, em sua grande maioria mulheres jovens, a primeira coisa que o paciente pensa, que a paciente pensa é exatamente isso. Nossa, será que eu vou poder engravidar? Será que eu vou poder ter o meu filho quando eu julgar, né, que chegou o momento certo? Ou será que quando eu engravidar eu vou correr risco de vida, ou meu bebê vai correr risco de vida? Então é muito importante que a paciente saiba que é sim possível engravidar, mesmo tendo diagnóstico de lúpus. O lúpus não afeta a fertilidade, isso é muito importante, porque algumas pacientes acham que por ter lúpus vão ter mais dificuldade para engravidar, e isso não é uma informação 100% verdadeira. A princípio, a fertilidade no lúpus, ela é como nas outras mulheres. O que pode dificultar um pouco o engravidar é o tratamento. Algumas medicações podem sim fazer isso, e aí cabe ao médico esclarecer a paciente antes de iniciar o tratamento. E a recomendação que a gente sempre dá, a recomendação mais precisa é, caso a paciente realmente queira engravidar, porque o lúpus é uma gestação de risco por si só, estando em fase ativa ou não da doença, que ela engravide com todo o acompanhamento necessário, acompanhamento do seu reumatologista, de um obstetra que tenha uma capacidade e uma preparação para acompanhar a gravidez de alto risco. A pele e os rins são os órgãos que mais sofrem as agressões do lúpus? A pele e os rins são sim órgãos muito frequentemente
acometidos pelo lúpus, mas como eu falei, não só esses dois órgãos, vários outros podem ser acometidos. As células do sangue, os vasos sanguíneos, o pulmão, o coração. Então, o sintoma sempre vai depender do órgão acometido. E pode ser que o paciente não tenha acometimento nem renal, nem de pele e mesmo assim tenha o diagnóstico de lúpus. E, doutora Roberta, de que forma os pacientes diagnosticados com lúpus podem contribuir para o sucesso do tratamento? A participação do paciente no tratamento ela é fundamental, é essencial. Por quê? Porque o paciente precisa fazer toda a recomendação passada pelo médico. Não adianta o paciente estar aos cuidados de um especialista com uma boa qualificação técnica, dispor das melhores medicações existentes, se ele não fizer o tratamento de maneira regular, se ele não visitar com a frequência recomendada o seu médico, se ele não praticar atividade física, se ele não tiver um bom controle de suas emoções. Então a gente tem que lembrar que o paciente ele é um todo. Ele é o tratamento medicamentoso, o tratamento emocional, a prática de atividade física com controle do peso, boa alimentação. Então isso é fundamental para que se atinja a remissão da doença. E isso só é possível quando o paciente entende a importância de fazer adequadamente toda a recomendação. E agora eu gostaria de pedir para que você, doutora Roberta, deixe uma mensagem para as pessoas que sofrem com lúpus ou que convivem com o paciente com essa doença. Quando o paciente, seja de lúpus ou qualquer outra doença autoimune ou doenças sem cura, crônicas até o momento, quando ele recebe o diagnóstico da doença, ele sempre passa por um questionamento de por que eu, por que minha família, por que nós temos que passar por isso. Dificilmente a gente vai ter essa resposta, mas o que eu sempre digo para os meus pacientes é que é fundamental acolher a doença, aceitar o que está acontecendo e encarar isso de frente. Então, já que o diagnóstico foi feito, já que o tratamento é necessário, vamos passar por isso juntos. E quando eu digo juntos, é médico, paciente, familiar, amigos, essa acolhida tem que acontecer, porque o paciente nesse momento está muito fragilizado, necessitando de apoio, de carinho, de impulsionamento para conseguirmos o sucesso. Como eu falei, o sucesso ele é um somatório de forças daqueles que querem bem ao paciente. Então a minha mensagem é essa: se você é portador de lúpus, cuide-se, use sua medicação regularmente, seja feliz, esteja ao lado de quem você ama, receba o carinho, o amor ou o afeto daqueles que lhe querem bem e siga a sua vida fazendo o acompanhamento médico e ao lado daqueles que lhe querem bem. Doutora Roberta, mais uma vez foi um prazer falar com a senhora, mais uma vez aceitando o convite da SOS do Câncer para participar aqui do nosso programa e levar informações de qualidade para que as pessoas possam se manter aí bem informadas, com as dicas, com as orientações. E eu deixo um abraço para a senhora, te convido que nós possamos conversar em outros programas, em outras vezes. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. O nosso programa é sempre às quarta-feiras, 19h30, e eu, como sempre, espero por você. Um abraço, fique com Deus e até lá.